Amigos, muita paz. Retomando as atividades da Fundação Gregório Barenblith nos nossos seminários, agora estudos sobre o narcisismo, inicialmente gostaríamos de abraçá-los e abraçá-los na alegria, na suavidade da poesia de Manuel de Barros. Senhor, ajudai-nos a construir a nossa casa com jardins de aurora e árvores no quintal. Árvores que na primavera fiquem cobertas de flores e ao crepúsculo fiquem cinzentas como a roupa dos pescadores. Busquemos as floradas do sonho, mas carreguemos com valentia o cinzento da roupa suada da luta dos pescadores. Hoje temos como tema o narcisismo como obstáculo à cura. Antes do tema, um momento. A Fundação Gregório Barenblith gostaria de convidá-lo para, juntos, construirmos um momento de solidariedade. A dor é sempre um convite para que o amor consiga abrir no horizonte a aurora na bênção de um novo dia. É ponte. Na quarentena pela vida, um Natal temporão. Delírio, poesia, profecia. Poesia e profecia na arte de amar. A solidariedade é caminho, desbrava a cura no encontro. Fiquem em casa, se cuidem, mas acima de tudo desbravem no silêncio um novo povoamento. Arte, vida, capacidade de transcender a rotina, colorindo o horizonte na subjetividade alegre dos bons encontros, sem distância. O surrealismo nos propõe esgotar, superar os estanques compartimentos da ciência, unir razão e intuição, vigília, sonho, uma realidade mais profunda. Guimarães Rosa, o poeta da travessia, Canto das Gerais, diz: digo, o real não está na saída nem na chegada, se dispõe para a gente é na travessia, no meio da travessia. Poderíamos começar pelo fim. Basaglia desvelou uma realidade dantesca, a dor do homem anulada pelo diagnóstico. O centro do cuidado na doença e o homem na periferia, esquecido, não percebido, invisível. Durante muito tempo, a clínica tradicional cuidou apenas de um CID, um diagnóstico. Basaglia, com a reforma psiquiátrica, propõe uma revolução. O homem e sua história é o centro do cuidado, a doença, a periferia. E isso aparecerá no conceito de Rotelli de que o cuidado objetiva acolhimento e vida para a existência sofrimento em conexão com o social que clama por emancipação. Precisamos aprender a cuidar. Cuidar superando as dificuldades que nos mantêm aprisionados à lágrima. E o narcisismo é uma dessas dificuldades. Faremos um percurso, uma travessia. Primeiro momento, Foucault. Foucault e o nascimento da clínica. Ali ele desenha, identifica o paradigma biológico individual,
o alicerce da prática excludente, normatizadora, reducionista da clínica tradicional. Percebe a construção do paradigma biológico individual em 3 pilares. Abram-se alguns cadáveres. O estudo dos cadáveres, da anatomia patológica, permitiu a identificação do órgão lesado, danificado, o estrago de uma parte. O hospital, com seus cadernos, registros, nos revelou sinais e sintomas. A dor manifestada numa história clínica, que ganhou luz com a identificação pela microbiologia do agente externo capaz de danificar o agente patógeno. Assim, o paradigma clássico da clínica tradicional é a doença enquanto mal, um órgão geograficamente localizado, um estrago numa parte, num local, que se traduz em sinais e sintomas capazes de ser percebidos e escutados, e que oculta um agente patológico. Parecia tudo resolvido. Parecia que a vida havia encontrado uma resposta para a grande dor. Já não tinha-se dificuldade da cura. Bastava avançar nas descobertas da química e anular o agente. No entanto, a crise da medicina levou estudiosos a perceber o contexto, o paradigma biológico individual, o olhar da dor humana como um estrago de uma parte de um órgão, se deu derrotando outro entendimento. Canguilhem, no livro Normal e o Patológico, nos mostra que a medicina chegou derrotando um olhar, o vitalismo, que entendia a saúde e a doença como modos de andar a vida. Como modos de andar a vida. O médico serenou Juca Poeira, que ele já não padecia da doença que ali o trouxera em tempos. E o doutor disse o nome da falecida enfermidade: arritmia paroxística supraventricular. Juca escutou em silêncio, com pesar de quem recebe condenação. As mãos cruzadas no colo, dizia da resignada aceitação. Por fim, venceu o pudor e pediu ao médico que lhe devolvesse a doença, que ele jamais tivera nada tão belo em sua vida. O olhar clássico da doença, que anula a percepção da vida do homem e sua história, nos escravizou e nos escondeu atrás de um CID, de um diagnóstico. E, no entanto, a lágrima, a dor, é dor humana, é dor com vivências, sonhos, lamentos, atropelos, tropeços. É o voo e o aconchego, é uma história. E uma história que vai sendo percebida na crise quando o crescimento das doenças crônico-degenerativas encantou-a numa crise de encruzilhada o paradigma biológico individual. A medicina já não explica, não resolve e é muito cara, é inflacionária. Como mostra George Rosen. Precisamos então agora tentar, para além do paradigma, escutar novas possibilidades de produção de cuidado, febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos.
A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O Senhor tem uma escavação no pulmão direito, infiltrado. Uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Precisamos construir novos olhares. É preciso desbravar a vida nos quintais, longe do olhar asséptico da tentativa de cura que nos anula enquanto vida e história e nos transforma num Cid. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior que o mundo, diz a poesia de Manuel de Barros. Como é Manuel de Barros que nos aponta uma questão importante neste momento. Os girassóis têm o dom de auroras. É preciso avançar na capacidade de descobrir um conhecimento capaz de nos permitir o acesso à vida produzindo alegria e paz. O vitalismo, ele na realidade entendia a vida enquanto dinâmica, enquanto relação. Aparece de novo modos de andar a vida no olhar de Asa Cristina Laurel, que nos identificará o sofrimento da saúde e doença como desgaste e reprodução que se dá no social. A dor da doença tem no vitalismo expressões que nos aproxima da lágrima, não negligenciando a presença de uma história, um coração, sentimentos, emoções, projetos, sonho. Emmanuel responde no livro Consolador uma inquietação. A pergunta é a seguinte: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano dos espíritos, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Pode parecer que seja algo mágico, religioso, de espiritualidade. A compreensão da saúde como harmonia e do entendimento da possibilidade de ver a vida humana na dor do adoecimento como desequilíbrio, instabilidade, num movimento permanente de construção e desconstrução, de reinvenção de si mesmo, da humanidade e do horizonte existencial, nos leva a buscar com profundidade o vitalismo, que foi derrotado, para a gente entender a cura e seus obstáculos. Hahnemann, no Organon, parágrafo 9, livro Organon da Arte de Curar, nos afirma: na condição de saúde do homem, a força vital espiritual autocrata, a dinâmica que anima o corpo material, o organismo, governa com poder ilimitado e mantém todas as partes do organismo em funcionamento harmonioso e admirável, com respeito tanto às sensações como funções, de modo que o espírito dotado de razão que vive dentro de nós pode empregar livremente esse instrumento vivo e são nos mais altos fins da nossa existência. Saúde é potência da harmonia, onde sensações e funções
reinventa a história, o caminho, planificando a capacidade de amar e se dar na efetiva atualização da utopia dos altos fins da vida numa nova humanidade. Pasqueiro define: saúde e doença é um caminho que vai do egoísmo infantil ao altruísmo adulto. Traduzido em linguagem psicanalítica, com concordância bio, a define: saúde e doença manifesta-se nos grupos, e os grupos caminham, e caminham do narcisismo à associabilidade solidária. O homeopata Matheus Marinho, analisando a dor humana que aparecia na clínica, no desespero do doente, identifica no doente, no desequilíbrio e desarmonia, que é doença, mas que é história de um doente, no caminho, uma necessidade de amar, de ser amado. Um tema do amor. Schouten avalia o drama do adoecimento humano, percebendo que construímos personagens para dar conta de carregar o fardo da existência. E que nesse personagem conjuga-se um desequilíbrio, mas que se ajusta numa funcionalidade de permitir a fuga da morte. São os níveis de consciência de Sankara. Em todo lugar, uma percepção de que a dor humana é suscetibilidade, sensibilidade, que está na individualidade, na história, no coração, numa vida. E que a cura, mais do que um corpo higiênico, sem danos, é a potência solidária e amorosa do homem vivendo para além dos seus limites. Escutemos Mia Couto. Medos do amor, quando tudo é fome e onde tudo é tão pouco, medo de a carícia despertar em suspeitos infernos. Medo de sermos só eu e tu, a humanidade, e morrermos de tanta eternidade. No caminho para a cura, para que possamos observar o lugar de pedra no caminho do narcisismo, vamos fazer uma passagem pelo estudo dos obstáculos à cura. Numa leitura de um livro clássico do vitalismo, que faz um contraponto, rompendo com o conhecimento estanque da medicina enquanto paradigma biológico individual e nos permitindo olhar por trás do doente uma vida e uma história. No parágrafo 3 de O Organon, Hahnemann nos apresenta um projeto de trabalho para quem lida com o ofício da cura na saúde, mas um projeto de vida para todos nós que nos encontros desejamos estar para além da solidão, sendo cuidado e ternura. Afirma ele que cuidar exige não apenas identificar a dor nas características que me permite perceber o que deve ser curado. E não também estão somente a percepção dos remédios, dos agentes capazes de curar, que é preciso reconhecer, conhecer e remover os obstáculos à cura. Temos obstáculos à cura. E obstáculos que aparecem na nossa história de vida. Um diabético tem no doce, no exagero do vício do doce, um obstáculo à cura, como a bronquite alérgica, asmática, não convive bem com o cigarro.
Mas muitas vezes temos obstáculos que estão no nosso pensamento. No parágrafo 156 do mesmo livro, um retrato que clarifica os obstáculos à cura na vida humana. Erros medicinais heterogêneos, a iatrogenia, identificada por Ivan Illich. Medicamentos que nos perturbam, que a pretexto de um alívio danifica e desorganizam mais. Erros de hábito de vida, uma vida transtornada com equívocos que nos tira da potência de saúde dos altos fins da existência. E a excitação das paixões. Então, Hahnemann, em 1810, já falava de algo muito próximo. Vida, hábitos de vida, excitação das paixões, como dificuldade de construção de um projeto de cura, por nos manter no redemoinho do adoecimento. O psiquismo cria um amortecimento que mascara o quadro. Nunca a doença ela é pura, ela se dá em interação com um psiquismo que fala das angústias e sonhos de um coração. Muitas vezes cita como justiça, no parágrafo 186, a necessidade de remover obstáculos, a remoção cirúrgica, o conserto ortopédico. Mas no parágrafo 208, ele nos traz uma descrição do dia a dia da nossa vida que nos adoece, impedindo a construção de uma potência de vida cheia de realização para além dos limites acanhados do papel do doente. Diz Hahnemann, a idade do paciente, seu modo de vida, sua dieta, situação doméstica, relações sociais e assim por diante, deve em seguida ser levado em consideração, a fim de verificar se tais coisas contribuíram para aumentar seu mal-estar ou até que ponto podem favorecer ou retardar o tratamento. Da mesma forma, sua disposição física e seu modo de pensar devem ser observados, a fim de se saber se isto representa qualquer obstáculo ao tratamento, ou se requer que seja dirigido, estimulado ou modificado. Saúde e doença, modos de andar a vida. Há uma pedra no meio do caminho, há um caminho no meio da pedra. Precisamos entender no modo de existir, no modo que levamos e construímos a nossa história, o que existe de potência de cura na realização do nosso destino e o que existe como obstáculo à cura. Ele segue e vai identificar no 240 um parágrafo muito interessante para o momento de hoje. Fala dos obstáculos numa epidemia, a influência da região pantanosa. Obstáculos que também muitas vezes está no terreno, nos distúrbios de fundo, bloqueios, complexos, modo de funcionamento, num jeito de ser regressivo, desequilibrado, mas adaptado e funcional à nossa sociedade deslocada, o miasma psórico latente. O pântano é um lugar aonde fomenta a contaminação, a afetação, a alimentação do distúrbio, do desequilíbrio, do desvario. E é preciso, então, dar um salto.
lidar com a reconstrução do modo de vida. No parágrafo 252, fala ele do modo de vida. E no 255, do erro de conduta, da circunstância. Enfim, chega no 260, quando ele descreve uma descrição de dieta, regime e vida. Olha, chegamos enfim à discussão do narcisismo. Recordemos aqui, Pasquero diz que a evolução da saúde e da doença se dá numa travessia do egoísmo infantil ao altruísmo adulto. Bion, de que a humanidade, os grupos, caminham do narcisismo à sociabilidade solidária. E aí ousamos perguntar: é o narcisismo um obstáculo à cura? Como funciona ele no nosso cotidiano? Primeiro, a poesia de Mia Couto, Cores de Parto. O que eu vi à nascença foi o céu. No rasgão da retina, a desatada luz. O meu segundo oceano. Aprendi a ser cego antes de em linha e cor o mundo se revelar. O que depois vi, ainda sem saber que via, foram as mãos. Parteiros, gestos, me ensinaram quanto das mãos a vida inteira vamos nascendo. As mãos foram, assim, o meu segundo ventre. Luz e mãos moldaram a impossível fronteira entre oceano e vento. Ventre, luz e mão me consolaram da incurável solidão de ter nascido. Das mãos a vida inteira vamos nascendo. De antemão, Mia Couto parece advogar que sem as mãos do outro nos recolhemos antes do nascimento na torpeza e no entorpecimento de evitação da vida. Freud, no livro Introdução ao Narcisismo, ele claramente nos mostra o papel do outro na cura. Textualmente diz: quem ama, adoece. Quem ama, sofre. Quem ama, sofre. Quem não ama, adoece. Explica ele depois, no livro Psicologia das Massas e Análise do Ego, que só o amor ao outro é capaz de barrar o amor a si mesmo. Ainda no mesmo livro nos define que o amor é fator civilizador, capaz de transformar egoísmo em altruísmo. O narcisismo é o encolhimento, a retirada da energia, da libido, das coisas e o investimento dessa libido no próprio ego. É retirado das mãos que nos pare permanentemente e concentrado em si mesmo. Vários exemplos são dados por Freud para mostrar a ocorrência do narcisismo e do limite do narcisismo inibindo a produção de vida e, por isso, a cura. Um dos exemplos de Freud é a própria doença. Na doença, o doente tende a uma posição narcísica. Ele pensa permanentemente na própria dor, na própria necessidade, egoisticamente esquece das necessidades do outro, começa a exigir atenção total, uma servidão do mundo às suas necessidades. E com isso
rodopia, retirando a energia do mundo, das coisas, da relação com o outro e concentrando em si mesmo. E Jung, numa carta de 1939, ao Dr. S., fala, e intitulando como autoerótica essa posição, que toda vez que a exagerada preocupação com a própria doença, com um sintoma, ocorre, essa atitude leva a uma exacerbação do adoecimento. O inverso, quando nós nos despreocupamos, investimos no outro, sobra menos energia para o crescimento desenfreado da nossa própria doença. E aqui estamos falando de um fato muito singular na vivência do narcisismo. O narcisismo ocorre como um movimento regressivo diante do desamparo. O medo da dor, o medo da perda do outro, a hostilidade do mundo, as agruras da existência me leva a um encolhimento. E esse encolhimento faz com que eu, temendo sofrer, temendo o conflito, retire a energia da relação com o outro, a libido do objeto, e concentre a energia no amor a si mesmo, no exagerado egoísmo, na erotização do próprio ego. E isso é uma interface com a pulsão de morte. Que, em última análise, é a busca da tensão zero, do zero de sofrimento. Busquemos agora entender um pouco, no dia a dia da nossa vida, como funciona o narcisismo manifestando-se no concreto da clínica, na lida com a dor humana, com a nossa dor. Ele se manifesta como obstáculo à cura, porque o papel da doença, o papel do doente, cria lucros que o fazem não desejar sair daquele lugar regressivo, sofrido, mas de conforto, uma vez que ele tem ganhos secundários. O vínculo de superproteção cria codependência. O papel do doente. Aquilo que eu não conquisto com a minha luta, com a minha capacidade de amar e me dar, eu começo a ter em atenção e cuidado, e isso me leva a uma conotação. O vínculo de superproteção cria um vínculo dupla paralisia. A mão que cuida começa a necessitar de ser apequenado no leito, desfalecido, para que se afirme enquanto superprotetora, fálica, dominadora. E o que é cuidado começa a sentir seguro no aconchego da dependência. A vitimização vira um esconderijo onde, através dela, fugimos de outras dores, outros ais. Muitas vezes, na doença, realizamos uma lenda pessoal ou a evitação do trabalho necessário à realização da nossa própria lenda enquanto potência de vida. É possível ver no narcisismo um bloqueio, um obstáculo. Como também ali aparece a interface da pulsão de morte na autopunição, culpa, insegurança, destrutividade, masoquismo, sadismo e até mesmo no suicídio indireto. É a pulsão de morte como fissura, buraco negro, antiprodução, o egoísmo, o orgulho, um ego inflado, criando uma incapacidade de buscar luzes irmãos, como nos assinala a poesia de Mia Couto, capaz de nos tirar
do abismo, do buraco negro, do torvelinho destrutivo do redemoinho. A pauta de conduta restrita, um repertório pouco flexível, uma vida esvaziada e pobre, criam um modo de andar extremamente intimidado. E é por isso que é preciso pensar caminhos de superação do narcisismo. A dor, o medo de sofrer e o medo do outro partir, não nos amar. As agruras da natureza hostil criam um encolhimento, mas sem as mãos do outro, sem a energia de conexão com a vida, através da capacidade erótica de amar e se dar, o homem adoece, definha, morre. Por isso agora vamos, caminhando já para o encerramento, tentar pensar saídas. O Papa Francisco, na missa de canonização da Irmã Dulce, apresenta uma releitura da cura dos 10 leprosos. E nela aparece a sua criatividade, que define o processo de cura como um movimento em 3 etapas. 3 etapas da sinfonia da cura. 3 movimentos. O invocar, o caminhar e o agradecer. Diz que ninguém entra no processo de cura se não reconhece a própria dor e, ao sentir, reconhecendo a própria dor, a necessidade de cuidado, grita. O outro foge da dor. O mundo tende a não perceber a dor e transforma o coração que sofre num invisível. E ele assinala, é preciso a ousadia de gritar. É preciso permitir que a lágrima se manifeste como um grito, uma invocação. Cuidem de mim. Mas não é possível curar estagnado no leito, na passividade de quem espera e deposita no outro a cura, narcisicamente. Ele diz, o segundo movimento da cura é o caminhar. E no caminho vamos construindo um modo de andar, superando obstáculos e reinventando a nossa capacidade de sonhar, de gostar de si mesmo e de se apaixonar pelo outro e pela vida. Então, no caminho, planificamos os altos fins da existência. Damos concretude à nossa capacidade solidária de viver. E isso que leva Pasquero a definir que um bom tratamento, a cura só se manifesta numa nova atitude vital, na capacidade de trabalhar criativamente, de amar com solidariedade, de sonhar e se dar. E ele diz, mas não basta invocar, caminhar. Porque invocar e caminhar eu ainda estou no registro da doença, de quem está num eterno tratamento. E ele diz, o processo da cura exige a ousadia do agradecer. O terceiro movimento da cura. É preciso que a pessoa tenha a ousadia de nomear-se com gratidão. Estou bem, superei, hoje é um novo dia, a vida que segue. O amor cura. Estamos falando aqui de um trabalho conhecido da doença como caminho, dos altos fins, da potência da solidariedade. Lancet, querido Lancet, na invenção da clínica nova, da reforma psiquiátrica em Santos, conseguiu muito, e conseguiu muito com simplicidade. Dizia ele que o alicerce da prática clínica, que permitiu a desconstrução do hospital e a humanização da saúde mental, tinha 2 pilares. Um princípio ontológico, o homem é cidadania. E um modus operandi, a solidariedade. A potência da vida enquanto cura, enquanto produção de uma vida para além dos limites do cotidiano. A solidariedade me permite a reinvenção
a reinvenção do cuidado, a reinvenção da clínica. Vivemos uma epidemia. Na epidemia, uma dor, um exílio, um encolhimento. Mas não pode ser um encolhimento narcísico que é obstáculo à cura. É preciso permitir que a solidariedade acorde em nossos corações a cura através do amor, que são as mãos que generosamente nos possibilita fugir do medo, da hostilidade, da tempestade, nas marés serenas de novos partos. A última estrela que havia no céu deu para desaparecer. O mundo está sem estrela na testa. Estamos sem as velhas estrelas. Vivemos hoje a ruína das ilusões humanas. Perdemos o fantasma da possibilidade de enriquecimento e triunfo no individualismo. A solidão do recolhimento nos obriga a afastar do gozo do espetáculo. É hora de reinventar a vida. E nesse sentido, terminamos o primeiro encontro da série de encontros de estudos sobre o narcisismo, convidando a você para participar dessa atividade solidária da Fundação Gregório Barenglid. O portador de sofrimento mental fica muito desprotegido em épocas de crise. Então nós estamos numa campanha para que os nossos usuários queridos tenham possibilidade de transitar, como todos a nossa população, através da solidariedade. Mas, com certeza, não é apenas a lágrima dele que nos preocupa. É também tudo o que conversamos hoje, porque conversamos hoje na certeza que só a solidariedade é capaz de nos dar o amor aonde mora a verdadeira potência da cura. Na quarentena pela vida, um Natal temporão. Participe, divulgue. E continuemos em casa, mas no encontro possível, através da solidariedade. Busquemos a potência de viver e amar, sonhando. A noite veio e a alma viu. Tanta foi a tormenta e a vontade. Resta-nos hoje no silêncio hostil o mar universal e a saudade. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda é a vida, ainda não é finda. O frio morto em cinzas a ocultou. A mão do vento pode erguê-la ainda. Dá o sopro, a aragem ou desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça. E outra vez conquistemos a distância do mar ou outra, mas que seja nossa. Em nome da Fundação Gregório Barenglid, lhe abraçamos e contamos de juntos na caminhada inventarmos a poesia louca do amor, que é bênção de cura para aqueles que ousam se parir constantemente na alegria dos bons encontros. Um beijo, muita paz. Saudações antimanicomiais. Juntos atravessaremos esta tempestade. Para além da noite escura, um novo dia, no sol da solidariedade que acorda em nós a verdadeira cura e a nova humanidade. Por uma nova humanidade, por um povo por vir. Beijos no coração. Fundação Gregório Barenglid.